Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora gabaritar com a MGL Concursos. Eu sou a professora Laura Dolinski, sou advogada, especialista em ciências criminais pela PUC de Minas e no vídeo de hoje trago aí para vocês mais uma análise de edital. Dessa vez nós vamos falar sobre o concurso da GCM de Manaus. Excelente oportunidade para você em 2026. Mas antes, você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Assim você fica por dentro de tudo que acontece nos concursos da GCM de todo o Brasil. Se você tem interesse em se preparar de maneira assertiva, específica, direcionada para a GCM de Manaus, vem ser nosso aluno, acessa o link que está aqui na descrição desse vídeo e vem estudar com a gente, beleza? Saia na frente aí e já dê início à tua preparação. Maravilha? Galera, eu vou compartilhar aqui com vocês algumas imagens para a gente poder começar. Falando aí dessa capital maravilhosa, né, que é Manaus, uma cidade aí de mais de 2 milhões de habitantes, 2 milhões e 300 mil, se não me falha a memória, beleza? Então, uma cidade aí realmente maravilhosa. Bom, vamos lá então, vamos falar aí dessa oportunidade e dos principais pontos desse concurso, lembrando sempre que aqui a gente vai destacar aqueles pontos mais importantes, mas não exclui, não isenta, né, a tua responsabilidade de ler o edital como um todo, caso você tenha interesse. Então, primeiro a gente já tem essa informação extremamente relevante, 590 vagas e mais formação de cadastro reserva. Teve gente até que estranhou, falou, nossa, é tudo isso, 590? Galera, exatamente, serão 560 vagas para ampla concorrência, 30 vagas PCD, totalizando aí 590 vagas e mais cadastro reserva, que eventualmente é aquela oportunidade, aquela lista que fica ali esperando a possibilidade e o interesse da administração pública. Já trago aqui para vocês a banca organizadora desse concurso, que será o Instituto Consulplan, ok? Não confundir. A gente tem o Consulpan e aqui é o Consulplan, tá? Isso é importante por dois motivos. Primeiro, que você já fica ligado nas informações oficiais e vai sempre acompanhar a banca organizadora. E segundo, porque você sabendo a banca, você já consegue se preparar de maneira assertiva através de provas antigas e questões da banca, beleza? Vamos falar aqui da remuneração. A gente tem um vencimento base inicial de R$ 3.060,49, mas não se iludam, não será essa a remuneração de vocês. Eu tenho um auxílio alimentação de R$ 528, eu tenho um auxílio transporte de 220, eu tenho uma gratificação de salário de produtividade até 20%, seguindo aí, obviamente, as regras da legislação municipal. Eu tenho um adicional de periculosidade de 7%. Posteriormente, você pode receber gratificações, como, por exemplo, a gratificação de participação em grupamento especializado, 20% do base, ou a gratificação por condução de viatura, 10% do base. Então, perceba, só jogando aqui por baixo, a gente fala de uma remuneração inicial de R$ 4.022 aproximadamente. De novo, não estou levando em consideração essas gratificações, ó. Eu estou só olhando aqui o base, alimentação, transporte e esse adicional de 7% de periculosidade. Então, ainda tem 20% de produtividade, a depender das regras, essas possíveis gratificações. Então, de fato, é uma remuneração que fica bem atrativa quando a gente olha tudo isso em conjunto, ok? Dentre os requisitos, notícia boa. Não tenho limite de idade, não tenho exigência de altura, não tenho uma altura mínima. O único requisito que a gente tem aqui nesse concurso é a CNH nas categorias A ou B, ok? Detalhe que você tem que possuir no ato da matrícula do curso de formação. Então, olha só que interessante. Ah, eu não tenho a CNH. Cara, corre atrás, vai dar tempo de você tirar se der tudo certinho. Beleza? Jornada de trabalho de 40 horas semanais. E o concurso ele terá as seguintes etapas. Vamos entender como esse concurso vai funcionar. Eu vou ter uma prova objetiva e uma prova discursiva de redação de caráter eliminatório e classificatório. Depois eu tenho um TAF, exames médicos, avaliação psicológica e investigação social, todas de caráter somente eliminatório, não vai mudar a tua classificação, ok? E depois eu finalizo com a sexta etapa, um curso de formação
que aí sim volta a ser classificatório. Eu nem preciso te falar isso, você já entendeu. Se você quiser ter chance de estar entre as vagas, não, eu quero, uma vaga é minha, eu quero esse concurso, a tua chance é a prova objetiva e a redação. Por quê? É classificatório. Todas as outras etapas depois, até chegar no curso de formação, somente eliminatório. Você vai ter ali que atingir os índices mínimos. Então, qual que é o teu plano? O teu plano é estudar muito para chegar muito bem preparado numa prova objetiva e na prova discursiva, na prova de redação e tirar um notaço. Beleza? Evoluindo aqui, como eu destaquei para vocês, dos requisitos básicos, destaquei a questão da idade mínima, mas eu não tenho limite de idade e não tenho aqui também o requisito, a exigência, né, da altura mínima que geralmente a gente costuma ver nos editais, ok? Então, de fato, é um concurso aí que o único requisito vai ser essa CNH, A ou B, e os outros que são os requisitos padrões aí para os concursos da GCM. Então, de fato, sem limite de idade, cara, muita gente vai prestar essa prova. Eu acredito que vai ser uma prova aí que a gente vai ter um alto número de inscritos, ok? Falando de inscritos, de inscrições, as inscrições estarão abertas a partir de hoje, 15 horas do dia 24 de março, e permanecerão abertas até as 15 horas do dia 16 de abril, tá? Portanto, você tem aí pouco menos de um mês para realizar a tua inscrição. Destaco aqui o valor da taxa de inscrição, R$ 150, ok? Eu tenho aqui, galera, a possibilidade de isenção, tá? Laura, eu posso não pagar esses R$ 150? Pode, se você se enquadrar em uma dessas situações. Se você tiver inscrito no CAD único, se você prestou os serviços à Justiça Eleitoral do Estado do Amazonas, se você for doador de medula óssea, de leite materno ou doador de sangue fidelizado. Se você se encaixa em um desses grupos que eu falei, leia atentamente aqui o edital para que você possa solicitar a tua isenção da inscrição, beleza? Evoluindo aqui a questão da reserva de vagas e já vamos falar da primeira etapa da prova objetiva e da prova de redação, começando pela prova objetiva. Então, ela será eliminatória e classificatória. Provinha bem interessante. Olha só, nós teremos 60 questões distribuídas da seguinte forma: 10 questões de língua portuguesa, 5 de informática, 5 de geografia e história de Manaus, que vai ser um diferencial, ok? 5 de ética e direitos humanos, 5 de constitucional, 5 de penal, 5 de processual penal, 5 de legislação de trânsito e a gente finaliza com 15 questões de legislação específica. O que eu chamo a tua atenção aqui? Legislação específica e direito constitucional tem peso 2, ok? Então você vai ter ali as questões com uma nota maior, totalizando aí 100 pontos, tá? 4 alternativas, A, B, C, D, e ela é eliminatória e classificatória, portanto tem um corte. Qual que é esse corte? Item 5.1.4. Olha aqui, ó. Será considerado aprovado o candidato que obtiver no mínimo 60% de aproveitamento do total de pontos, ou seja, no mínimo 60 pontos. Então, se você tirar menos que 60, você já está eliminado do concurso, ok? Por isso que a gente fala que é eliminatório e classificatório, porque atingindo esse mínimo, ou seja, 60 pontos, você será classificado de acordo com o seu desempenho, ok? Depois eu tenho uma prova discursiva, prova de redação, também eliminatório e classificatório, né? Uma redação sobre tema de conhecimento geral. E olha só que interessante. Somente serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos aprovados na prova objetiva nessa classificação. Então, ampla até a posição 1.800, tá? O cara que tiver na classificação 1.800 vai ter a sua redação corrigida. 1.801 não vai ter a redação corrigida, tá? Candidatos com deficiência até a posição 90, ok? Galera, é óbvio, a gente olha para uma realidade de vagas, então quando você fala, poxa, 1.800 está tranquilo, cuidado. Lembra que se você tiver interesse, de fato, você não quiser depender de bondade da administração pública, tem que ficar dentro do número de vagas. E se todas as outras fases são somente eliminatórias, você tem que garantir tua nota aqui, concorda? Então, a prova discursiva será avaliada aí de 0 a 20 pontos, aqui os aspectos, prova de redação padrão, serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem percentual mínimo de 50%, ou seja, 10 pontos. Então, se você... beleza, eu tô nessa classificação aqui, minha redação foi corrigida, mas eu tirei 8 na redação. Já está eliminado, tá? Você não será aprovado aí na prova objetiva, não vai prosseguir nas próximas etapas, ok?
Aqui a gente já tem também a questão da aplicação da prova, já tem data, 24 de maio de 2026. A gente tem várias provas, se eu não me engano, tem 3 provas que eu me lembre nessa data, tá? Então tem que ficar esperto. Fechamento dos portões dos locais de prova às 12h30, ok? Candidato tem que comparecer com antecedência, questão da documentação, tudo que pode, não pode. Tem que ler atentamente aqui para você não dar bobeira na prova objetiva, ok? Depois, nós temos as demais etapas. Olha só, o resultado da primeira etapa, prova objetiva e discursiva, contemplará apenas os candidatos habilitados, os quais serão classificados segundo a somatória das notas, ok? O candidato que figurar como habilitado aprovado no resultado da primeira etapa deverá estar ciente de que estará convocado para a segunda e terceira etapa, ciente ainda da necessidade de apresentação tempestiva dos laudos, a questão do exame médico, das certidões, tudo bonitinho, ok? Vamos lá. Segunda etapa é o TAF, teste de aptidão física, caráter eliminatório. Não vai mudar a tua classificação, só vai te eliminar ou te manter no concurso. Serão convocados para a segunda etapa os candidatos aprovados na prova objetiva e classificados para a correção da prova discursiva, sendo que o candidato estará ciente de que, em caso de eventual reprovação na prova discursiva, sua convocação para o TAF será tornada sem efeito. Então, teoricamente, iriam 1.800 para o TAF, certo? Mas lembra que você ainda vai passar por essa peneira da prova discursiva, da prova de redação. Então, provavelmente, nem todos os 1.800 melhores classificados aí vão para o TAF, ok? Rapidamente, o que vai consistir nesse teste? Você vai ter 4 exercícios: flexão abdominal, impulsão horizontal, flexão dinâmica de braços em barra fixa, teste de flexo extensão de cotovelos, joelhos aí apoiados sobre o solo, corrida de 12 minutos, tá? Olha só, acompanha aqui comigo. Flexão abdominal, homens, pelo menos 30 repetições, mulheres 25. Ah, Laura, eu faço 50. Beleza, ótimo, mas não é classificatório, ok? Impulsão horizontal, homens 1,5 m, mulheres 1,20 m, ok? Flexão dinâmica de braço em barra fixa, homens 4 repetições na barra fixa, beleza? Mulheres, flexo extensão de cotovelos com o joelho, então a flexão com o joelho apoiado no solo, pelo menos aí 25 repetições e até 1 minuto. E finaliza com a corrida de 12 minutos. Homens precisam percorrer pelo menos 2.000 metros, mulheres 1.600 metros, são os índices mínimos, ok? Fez isso, está aprovado. Maravilha? Depois a gente tem a terceira etapa, exames médicos, somente caráter eliminatório. Quem que vai para essa etapa? Os candidatos que foram considerados aprovados e habilitados na primeira etapa. Nossa, Laura, a primeira etapa? É, aqueles 1.800, mas não vão os 1.800. Por quê? Porque vai ter gente que vai ter ficado pelo caminho no TAF. Entende? Olha só, qual que é o X aqui? Só para vocês não ficarem em dúvida. O candidato fica ciente de que o edital de convocação para a terceira etapa será publicado anteriormente à realização da segunda etapa, de modo que a aprovação no TAF é a condição indispensável para a entrega dos exames e prosseguimentos no certame. Então, você vai ter que passar pelo TAF, ok? Posteriormente, avaliação psicológica, tá? Vai verificar aí se o candidato tem os requisitos necessários para desempenhar essa função e serão convocados para a quarta etapa os candidatos que foram considerados aptos lá no TAF. Então, perceba que aqueles 1.800, eles têm que ir passando pelas etapas e vai ficando gente no caminho, ok? Posteriormente, eu tenho aqui, quinta etapa, uma investigação social, que aqui vai verificar se o candidato possui idoneidade moral. Novamente, vai ser convocado quem foi considerado apto no TAF, quem foi passando pelas outras etapas, ok? Muito cuidado aqui, é somente eliminatório essas outras etapas. E a gente finaliza com o curso de formação, que será a sexta etapa. Atenção que aqui volta a ser classificatório, então às vezes você está ali, eu não estou numa posição muito boa, estou em 230, mas eu quero estar nessa primeira turma. Calma, no curso você vai aí, até o curso você vai poder buscar. O que vai acontecer aqui? A gente vai ter 3 turmas. A gente vai ter a turma 2026, a 2027 e a 2028. A turma 2026 serão aí os 190 candidatos mais bem classificados na ampla. Eu já vou falar a real para vocês. Se você quiser iniciar o curso de formação em 2026, esse aqui é o teu foco.
a posição 190. É isso que você tem que buscar. Ah, mas são 530 vagas. Beleza, você vai ficar para as outras turmas, 2027, 2028. Também tá tudo certo. Mas a tua intenção é ser da primeira turma, já fazer o curso de formação esse ano, já buscar esse cargo público? Tem que ficar aqui até a posição 190. Por quê? Porque depois, em 2027, eu vou ter os 190 sucessivamente aos de 2026, ok? E finalizo em 2028 com 180. Então, percebe que você está, sim, garantido, mas para 2026 tem que buscar aí os 190 candidatos mais bem classificados. Lembrando que o curso de formação será classificatório, tá? Então, você vai poder buscar vagas aí no teu curso de formação, tá? Tranquilo? A aprovação, aptidão nas etapas anteriores não garante a nomeação para o cargo e convocação para o curso de formação, somente serão convocados para o curso o quantitativo de candidatos estabelecidos no item 8.1. De novo, você pode ter passado por todas as etapas e estar dentro daquele número de vagas que falamos, de 560 vagas. Agora, em 2026, só vão 190. Você vai ficar para 2027 e 2028. Ok? Para as convocações mencionadas, adotar-se a classificação dos candidatos aptos nas 4 primeiras etapas, os quais serão ordenados segundo a somatória dos pontos obtidos na primeira etapa, objetiva e discursiva, que são as etapas classificatórias, tá? A objetiva e a discursiva que vai definir, a classificação em ordem decrescente para a convocação dos candidatos para a 6ª etapa para o curso de formação. Nem preciso falar a importância de você se preparar bem aqui, ok? Evoluindo aqui, já caminhando para o final, vamos aqui passar para o processo de classificação. Então, item 10.2, a nota final dos candidatos aprovados nesse concurso público será igual à somatória dos pontos obtidos na primeira etapa, objetivo e redação, e 6ª etapa, curso de formação, tá? Então, novamente, as 2 etapas aí que são classificatórias. Vamos para os anexos aqui, revisar as informações. Primeiro, conteúdo programático, prova interessante. Então, a gente vai ter língua portuguesa, padrão da banca, tá? Banca bem, conteúdo programático bem reduzido, tá? Bem direto ao ponto. Informática também, o básico, noções de sistema operacional Windows, segurança, redes sociais, tranquilo. Geografia e história de Manaus, que será um diferencial. Já tô batendo nessa tecla, será um diferencial. Se não for natural do município, você vai precisar buscar essa diferença, ok? Ética e direitos humanos, aqui com uma série de conteúdos de direitos humanos, Declaração Universal de Direitos Humanos, Convenção Americana e também legislações municipais e outras leis específicas, como o Estatuto da Igualdade Racial. Direito Constitucional, lembra que tem peso 2 aqui, princípios fundamentais, artigos 1º ao 4º, depois 18 e 19, 20 a 24, padrão da banca Consulplan, tá? Direito penal também, não temos nada de, nossa, isso aqui é muito diferente, tá? Padrão da banca, princípios básicos, aplicação, causas de exclusão da ilicitude, provinha tranquila. Processual penal, legislação de trânsito e legislação específica. Lembra que aqui eu tenho 15 questões e tem peso 2. Então, cara, 30% dos seus pontos estão aqui. E aí aqui eu tenho um conteúdo um pouquinho mais extenso. Estatuto Geral das Guardas Municipais, tenho legislação municipal, Estatuto da GCM de Manaus, outras leis municipais como Lei Orgânica, por exemplo, Lei Maria da Penha, LGPD, ECA. Então aqui sim a gente tem um conteúdo um pouquinho mais extenso que você vai precisar de uma atenção aqui para não arriscar perder ponto à toa, beleza? Só finalizando, então, aqui toda a parte do TAF, tá, galera? Explicado certinho a execução dos exercícios, então eu passei para vocês os índices, mas aqui a explicação, a execução, tudo bonitinho, tá? E vamos finalizar aqui com a revisão do cronograma previsto, as principais datas. Então, de novo, período de inscrições das 15 horas 24 de março até as 15 horas 16 de abril. Lembrando que o período para solicitação da isenção da taxa ele é mais curtinho, tá? Vai do dia 24 ao dia 27 de março. Prova objetiva já tem data, se nada mudar, se a gente não tiver nenhuma alteração. 24 de maio, beleza, 24/5. E aí depois o cronograma específico das outras etapas tem data também. O TAF aqui já está previsto, a questão da avaliação psicológica também. Então, as outras etapas já estão previstas aqui. Maravilha? Galera, deixa aí nos comentários o que vocês acharam
dessa oportunidade, se você vai prestar essa prova. Novamente, não se esqueça, se você quiser se preparar de maneira assertiva, direcionada, acessa o link que está na descrição e vem estudar com a gente. Maravilha? Fiquem com Deus, tchau, tchau e até a próxima. Bons estudos!